Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 28/7/2026, terça-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Saiu uma atualização muito importante no dia de hoje para nós, holders e investidores detentores de XRP. São os últimos avanços na aprovação da lei de clareza ali dos Estados Unidos, que está sendo muito aguardada no meio, na indústria cripto. Enquanto, pessoal, essas notícias estão saindo, os grandes investidores, as baleias, né, chamados baleias, adicionaram 4,63 bilhões de tokens durante a tendência de baixa. Para vocês terem uma ideia do supply total, que são 100 bilhões, eles adicionaram ali em algumas semanas em torno de 4 a 5% do supply total ali, somente nessa baixa, tá? A Camila Stevenson, né, que ela fala muito sobre XRP e criptomoedas, ela falou que saldos de carteiras com grandes investidores aumentaram de aproximadamente 7,5 bilhões de XRP em meados de agosto para cerca de 12,13 bilhões após essa queda. E para vocês, né, saberem dos últimos avanços, pessoal, quem trouxe essa informação foi o Jive Crypto, tá? Ele falou que ali em Washington passou anos debatendo como regulamentar os ativos digitais. Agora o Senado tem um texto unificado, um prazo para votação em plenário e um líder de maioria já definido. Ele, né, o Jive Crypto, publicou sobre o lançamento ali dentro do X, chamando a atenção da comunidade do XRP para a versão final do projeto de lei. E ele resumiu as principais disposições do projeto, visto que prazos legislativos estão se aproximando do recesso de agosto. A minuta combina as versões dos comitês bancários e agrícola do Senado em um único pacote, incluindo as discussões éticas, que era um ponto de discórdia para os senadores democratas. Ele colocou aqui um vídeo, pessoal, falando tudo sobre isso, tá? Aqui embaixo também, né, uma notícia da CoinDesk, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? A disposição ética proíbe funcionários federais de emitir ou patrocinar ativos digitais. Então tem essa disposição ética ali dentro, né, dessa regulamentação, né, das criptos. Ela abrange o próprio presidente, o vice-presidente, membros do Congresso e seus cônjuges durante seu mandato. A disposição expira no dia 20 de janeiro lá de 2029 e funcionários que transferem seus ativos criptográficos existentes para um fundo fiduciário cego qualificado ou que desfizerem deles recebe proteção de porto seguro sobre a proposta. E essa disposição foi incorporada depois que Trump reuniu, né, com a senadora Cynthia Lummis no Senado, Bernie Moreno, e o chefe de gabinete da Casa Branca, em 16 de julho, a Casa Branca distribuiu um texto sobre ética aos senadores republicanos. Logo em seguida, o Trump assinou pessoalmente as regras redigidas para restringir suas próprias atividades comerciais em criptos, tá? Daí vem uma supervisão, né, que fica dividida, né, que seria a jurisdição regulatória entre a SEC e a CFTC, né, as COM digitais, com o XRP, que fica sob a jurisdição da CFTC, e o Tunis, que se compromete com a votação em plenário, né? A própria CNBC informou que o líder da maioria do Senado, John Thune, afirmou que levará o projeto de lei à votação no plenário no Senado antes do recesso. E quais que são os próximos passos dessa lei de clareza? Se o Senado aprovar o projeto de lei antes de 27 de agosto, ele seguirá para conciliação com a versão Câmara, aprovada no julho de 2025. Uma lei sancionada acabaria com anos de ambiguidade regulatória para o mercado de ativos digitais. Também codificaria pela primeira vez a divisão jurisdicional entre SEC e CFTC em legislação federal. E essa cláusula ética, que eu mencionei para vocês, confere ao projeto de lei seu elemento novo, mais significativo politicamente. O projeto já conta com 51 votos, que eu já coloquei, e será aprovado se essas cláusulas forem suficientemente fortes para convencer os novos senadores
democratas para inteirar então os 60 votos. E como eu falei, né, enquanto isso os grandes investidores vêm comprando muito XRP. Ela, né, a Camille Stevenson, né, ela argumenta que os maiores detentores de XRP acumularam agressivamente a criptomoeda XRP enquanto o preço dela está caindo após o pico de julho, citando dados de carteira on-chain, né? Aproximadamente 4,63 bilhões de XRP foram adicionados durante a queda, um valor de quase 4,9 bilhões de dólares em XRP comprados pelos grandes investidores. E a principal alegação é importante, porque as compras, se os dados subjacentes foram precisos, sugerem que os grandes detentores de XRP estavam aumentando sua exposição, enquanto a participação dos investidores de varejo diminuiu. A Stevenson adverte repetidamente que essa atividade por si só não é uma previsão de preço, né? Os grandes investidores comprando, mas mesmo assim XRP está em queda. E os saldos de carteira de grande porte aumentaram então de 7,5 bilhões de tokens XRP para 12,13 bilhões de XRP. É um grupo grande, né, de investidores inicialmente vendeu durante a alta do XRP, com o saldo, né, caindo de 7,5 bilhões, e daí, né, em meados ali de agosto, né, depois começou a cair ali o mercado, eles vieram e compraram muito, de 7,5 bilhões que tinham caído para 11,8 bilhões de XRP. E ela estima o saldo atual em aproximadamente 12,3 bilhões de XRP, e ela fala, eles não compraram no topo e mantiveram. Stevenson, né, descreveu como padrão de compras realizadas ao longo da queda, em vez de uma única entrada perto do pico do mercado. Essa interpretação dela é que as carteiras maiores têm absorvido a oferta dos participantes de médio porte. Carteiras com entre 10 milhões e 100 milhões de XRP foram descritas como acumuladores constantes, enquanto detentores com 100 mil a 10 milhões de XRP foram considerados distribuidores. E as saídas, né, de fundos das corretoras e crescimento das carteiras digitais que apontam para uma oferta de ativos mais restrita. Camille Stevenson afirmou que o domínio das saídas de criptomoedas da maior corretora do mundo, a Binance, atingiu recentemente 91,4%, enquanto a atividade de investidores de varejo nas principais corretoras caiu cerca de 8,4%. Ela também alega que grandes detentores foram responsáveis por aproximadamente 90,5% dos fluxos de criptomoedas, interpretando esse número como evidência que carteiras maiores estavam retirando moedas para custódia própria em vez de depositá-las nas vendas. Então, pessoal, o que aconteceu depois da queda, né, do XRP? Não pararam de comprar os grandes investidores. E agora, com essa atualização da lei de clareza que está para ser aprovada a qualquer momento, que eu trouxe aqui para vocês, né, sobre esses últimos avanços, elas compram cada vez mais. Então, pessoal, se os grandes estão comprando e muita gente, né, do varejo, como eu mencionei em outros vídeos, venderam no prejuízo, é isso que eles querem sempre. Eles querem que você venda para cair, aí sim eles comprarem, dobrar, triplicar ali o seu portfólio. Então sempre tem que ficar ligado em notícias para nunca fazer isso, vender no prejuízo. O mercado cripto é para nós ganharmos dinheiro e não perder. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.